Olá, boa tarde para todo mundo. Finalmente eu tô aqui para fazer o vídeo para os pessoal dos terceiros anos, né? Agora deu uma acalmada, vou conseguir fazer. Já tava, tava complicado, mas sempre é tempo para a gente poder retomar o nosso trabalho. Então, pessoal, assim, a gente vem falando sobre estética, né? A gente vem falando sobre essa arte estética, né? Toda essa parte em filosofia, que não é uma parte que a gente normalmente, usualmente, imaginem que a filosofia dê conta e trate, né? A gente está falando do Kant e agora a gente está falando do Hegel. E o Hegel é um cara que tem uma visão muito própria também, como se nenhum dos filósofos tivesse uma visão muito própria, né? Mas o Hegel tem uma visão muito própria sobre como ele vê essa questão toda do movimento da arte, né? Como é que a arte se expressa, o que ela pode expressar, evidentemente e efetivamente, o que ela é possível que ela contribua, né? Historicamente, porque todo o lance do Hegel é a questão que envolve esse desenvolvimento histórico e cultural dos indivíduos, que tem a vinculação com o conceito dele de espírito, né? Que é esse conceito tão forte que as pessoas às vezes acham que espírito, meu Deus, espírito tem uma coisa religiosa e para o Hegel não tem. Né? Ela é uma coisa que é uma junção dos fatores culturais e sociais de determinado povo, de determinada época, que é justamente esse pensar coletivo, né, que espelha, né, que reflete esse pensamento histórico, esse fragmento de tempo, né, como se a gente fizesse um recorte, a gente conseguisse olhar por esse recorte, a gente pudesse entender o que se passava naquela sociedade naquela época, né? E isso tem a ver com esse espírito, né, com esse conceito que ele trabalha dentro do livro chatérrimo os hegelianos me perdoem, que se chama Fenomenologia do Espírito em Hegel. Então, é um livro bem complexo. Então, depois as pessoas dizem assim, tu tá falando que é chato porque tu não entendeu. Realmente eu não entendi, mas é chato também. As duas coisas. E aí o que acontece então? A gente tem essa visão desse filósofo que vai olhar para a arte e vai dizer que necessariamente ela talvez já tenha sido superada, né? Olha que coisa forte de se dizer a respeito da questão da arte, dizer que a arte já foi superada. E vocês sabem o que supera a arte para o Hegel? Filosofia. Então quase ele não tem pretensão, uma coisa bem modesta também, é um pensamento bem modesto. Mas isso tem toda a questão da logicidade da teoria dele. Como eu já venho falando dos outros filósofos, os caras eles têm uma linha, né? Eles têm uma linha de raciocínio que a gente pode torcer o nariz, a gente pode não concordar, e é bom que a gente não concorde, a gente tem que ter nossas opiniões, mas é interessante a gente observar que existe uma coerência. Isso é um ponto fundamental de todos esses aspectos que a gente levanta quando a gente fala, né, de filosofia de um modo geral. Então o que acontece? A gente viu lá que o Kant tem toda aquela perspectiva da arte vinculada com a questão do gosto, a questão da imaginação, a questão da subjetividade está ali, ele percebe isso, ele respeita isso, mas o nosso amiguinho Hegel não. Né? Para o Hegel a gente já tem uma questão que a coletividade ela é bem mais importante, esse espírito ele é mais forte, né? Tanto é que vocês têm lá na página 13 de vocês, do capítulo 17, tem uma parte que fala lá, que é bem naquela partezinha do amplia o foco. Que maravilha. Tá um ventinho, gente, tá um ventinho frio hoje. Eu tô bem, a gente vai estar entrando na primavera e tá praticamente um clima de inverno, né? Então lá na página 13 tem um quadrado, né, um quadradinho que fala que é amplia o foco, que fala sobre a fenomenologia do espírito. Eu vou trazer algumas coisas que eu acho que são pertinentes aqui para vocês. E aí depois a gente fala sobre essa questão do Hegel achar que a arte já foi superada pela questão da filosofia, tá? Aí ele lá fala sobre quando ele lançou o livro, etc e tal. E aí fala uma coisa interessante, o desenvolvimento da razão graças às transformações históricas pelas quais os seres humanos passaram, que é o que eu estou falando para vocês. Então, o Hegel tem uma preocupação muito grande com essa questão de olhar para esse passado, como esse passado influencia nas relações, o que ele reflete ali, os recortes históricos podem mostrar sobre o uso da razão e sobre o pensamento de um modo geral, tá? Vai falar ainda que ao espírito ou mente ou razão individual, Hegel deu o nome de espírito subjetivo, né? Que é o que eu tenho, você tem, todo mundo, cada um tem o seu, né? Se a gente fosse jogar esse conceito do Hegel para os dias atuais e para as nossas relações atuais, tá?
Ao espírito encarnado em uma comunidade ou cultura, ele chama de espírito objetivo, referindo-se às formas com as quais os espíritos subjetivos, isto é, os indivíduos, elevam-se acima da consciência individual sob a forma dos costumes e do direito. Há ainda um espírito absoluto, que é maior que o espírito objetivo coletivo, né? Ao qual engloba religião, arte e filosofia e é infinito, né? Coisa pequena quase. O que todas essas formas de espírito compartilham é o fato de serem processos racionais constituídos pelo pensamento e pela autoconsciência, mas não uma coisa, tá? Então o que é interessante a gente sempre analisar que para o Hegel, a gente quando fala em espírito, a gente está falando em razão, né? Em pensamento racional. E quando a gente começa do subjetivo, passa para o objetivo coletivo e passa para esse que é maior, né? Que de todos, que na verdade é como se fosse alguma coisa globalizante, assim, universal, que poderia pegar todos nós e que, obviamente, a filosofia está introjetada ali. Então, a gente tem essa visão do Hegel sobre esse espírito, né? E aí vem justamente a outra questão, que o Hegel vai falar que essa análise dele pela história, ele percebe o seguinte: primeiro de tudo, quem dominou o campinho tudo era a religião. Né? A religião foi perder o foco, segundo o Hegel, para a arte, tá? Para tentar explicar a natureza das relações, explicar a questão de como o ser humano se desenvolvia, o pensamento do ser humano e tudo mais. E a arte finalmente foi superada pela filosofia. A filosofia que consegue dar conta disso. E aí vem uma coisa interessante que ele fala, que ele diz que existe uma questão de representação da natureza, na arte e tudo mais, só que isso tem que ser superado pelo belo artístico, ou seja, o belo natural, ele não é um belo, digamos assim, o mais interessante de todos. Por quê? Porque justamente o belo artístico, que é esse belo que a pessoa constrói, que a gente faz em cima, né? A gente tem, o artista coloca a mão na massa, ele é muito superior. E ele é superior por quê? Ele é superior porque ele é um processo racional. Então vocês percebam que para o Hegel essa questão toda da razão, ela é alguma coisa bem presente e muito forte. Ou seja, todo movimento que for constituído, que for construído a partir de um processo racional, ou seja, de um processo que os indivíduos filtram, né, que a razão está ali, está trabalhando, esse é um processo muito mais interessante e muito mais, digamos, com conteúdo e com força do que um processo meramente representativo da natureza. Por isso que ele acha que na natureza, como não tem, digamos, a natureza não pensa, né, na visão do Hegel, a beleza natural ela é inferior à beleza artística, onde tem um trabalho mental por trás disso, né? Imagina. Eu acho a beleza natural muito maravilhosa. Tanto que estou aqui no meio da natureza para gravar para vocês, né, de tanto que gosto. E tá aproveitando esse solzinho, né, para dar uma aquecida. E aí o Hegel vem com essa perspectiva de que a razão, então, ela dá uma superação para determinados movimentos. E é aí que justamente surge a questão de como a filosofia, ela contribui, ela é uma chave para a gente entender que ela supera a arte. Porque a filosofia para o Hegel é alguma coisa que vai conseguir fazer com que o ser humano se autoconheça, se autodetermine, muito mais do que a arte, tá? Eu já não sei se eu concordo com ele, mas eu compreendo o processo como ele chega nesse tipo de raciocínio. Agora, se eu concordar é uma coisa muito... me dou o direito, né? Eu sou uma modesta professora de filosofia, mas não sei se concordo com ele. Acho que eu vou me dar o direito de discordar, porque eu acho que a arte também é uma forma bem interessante e bem linda, digamos assim, da gente poder ter um autoconhecimento também. Não deixa de ter raciocínio por trás, né? E é isso que vocês veem lá na página 14, que vai justamente falar sobre religião, arte e filosofia, onde vai dar para vocês toda essa noção de que o Hegel vai entender que a filosofia supera a arte, porque traz essa questão de ter a razão estar por trás ali muito mais fortemente do que no processo artístico, que muitas vezes tem com a questão da subjetividade, e que a gente já viu para ele que o espírito subjetivo ele tem que ser superado pelo espírito coletivo ou espírito objetivo, né? Porque é maior. É sempre como, na verdade, como se tirasse essa coisa da subjetividade, como se ela trouxesse algumas mazelas, né? Na hora quando a gente vai
ter o raciocínio total sobre as coisas. E aí lá na página 14 tem uma citação gigante, né, sobre a estética do Hegel, mas que tem algumas coisas bem interessantes, que eu vou apontar algumas para vocês antes do nosso tempo acabar, que já está acabando, né? Segundo a opinião corrente, a beleza criada pela arte seria muito inferior à da natureza e o maior mérito da arte residiria em aproximar as duas criações do belo natural, que o nosso amigo Hegel já disse para vocês, não concorda com isso, né? Ele acha que o belo artístico é muito superior ao belo natural, né? Que é o que segue se falando aqui. E ele diz, tudo quanto provém do espírito é superior ao que existe na natureza. Mas a gente também não está na natureza? Ponto de interrogação, deixo essa pergunta para vocês. A gente também não faz parte da natureza? A pior das ideias que perpasse pelo espírito de um homem é melhor e mais elevada do que a mais grandiosa produção da natureza. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu concordo, né? Mas tudo bem. Justamente porque essa ideia participa do espírito, porque o espírito é superior ao natural, né? Então, novamente, o Hegel vem dizendo isso. Só o espírito é verdade. Só o espírito é verdade. E ainda segue. Só enquanto espiritualidade existe o que existe. O belo natural será sim um reflexo do espírito, pois só é belo enquanto participante do espírito e deve-se-á conceber como um modo perfeito do espírito, como um modo contido no espírito, como um modo privado da independência e subordinação ao espírito. Subordinação ao espírito. O belo produzido pelo espírito é o objeto, a criação do espírito, e toda a criação do espírito é um objeto a que não se pode recusar dignidade, né? Podemos, pois, precisar o objeto do nosso estudo, dizendo formado pelo domínio do belo e com maior rigor pelo domínio da arte. Ou seja, passamos, né, ultrapassamos a arte já nesse momento, que é uma das coisas que ele vai falar, justamente que a tese dele, é de que a arte chegou ao fim, né, passando a filosofia como uma forma superior de manifestação humana. E isso é justamente um dos grandes problemas que a gente tem aqui, porque é muito complicado tu chegar e dizer que um saber é superior ao outro, né? É muito difícil, dá um certo nervoso ouvir ele falando isso, porque parece que é uma certa arrogância, né? Uma certa prepotência. Mas Hegel disse, Hegel pensou, estamos aqui para expor isso e falarmos sobre isso. O que vocês acham? Vocês acham que o Hegel estava certo, o Hegel estava errado? Pergunto mais ainda, o que vocês acham que a criação humana, as criações humanas, elas superam as criações naturais? A gente está um pouquinho aqui brincando de Deus, né? Mas é isso. Um beijo grande para vocês. Até a nossa próxima aula. E espero que vocês me respondam esses pequenos questionamentos de hoje, que eu vou deixando assim no ar. Tá? Beijo grande, meus queridos. Até a próxima.